Eu tenho um artigo no blog onde eu destaco as principais diferenças entre a astrologia contemporânea e a astrologia tradicional. Entretanto, eu gostaria de apresentar ainda um outro aspecto, que é o da interpretação. Para a maior parte dos alunos, interpretar um mapa é motivo de pânico, porque não sabem o que fazer com aquele volume enorme de informações que têm à disposição. É realmente um volume muito grande de informações que tem que combinar, conciliar e congregar, quando muitas vezes elas são até opostas entre si, e como é a mesma coisa na astrologia tradicional. O que eu quero mostrar é que na astrologia tradicional tem uma lógica. Eu aproveito a oportunidade para dizer que este clipe é melhor visualizado se você configurá-lo para 720 dpi e aumentar para a tela cheia. Ele foi feito em alta resolução. Não é de hoje que se faz a pergunta: qual é o seu signo? Bom, quando se pergunta qual é o seu signo, é o signo solar, óbvio, mas como se fosse possível padronizar as pessoas em 12 grupos estanques, em 12 grupos onde, nascido de repente em 17 de abril, ali já no finalzinho do signo de Áries, quase Touro é Áries e pronto, acabou. Então vai ter que tomar iniciativa, vai ser pioneiro, vai ter febre com frequência, dores de cabeça, pelo menos é o que dizem os livrinhos. Mas se for um virgem, vai ser meticuloso, criterioso, chato, mania de detalhes, ordem, limpeza, preocupado com saúde, higiene. Será que isso não é arquetipizar demais? Será que as pessoas podem ser agrupadas pura e simplesmente em 12 signos? Esta é uma das principais críticas que são feitas à astrologia e pode ser facilmente rebatidas. A verdade é que essa padronização da astrologia a partir dos signos é algo que já começou no final do século XIX, mais ou menos, quando se procurou criar os primeiros livrinhos do tipo Como Fazer, Aprenda Astrologia em 10 lições. Foi quando a astrologia já tinha perdido a sua força, já tinha perdido o seu mistério, já tinha perdido a sua magia, e se passou a criar alguma coisa que pudesse ser mais palatável, mais vendável, que as pessoas pudessem ter acesso mais facilmente, a ponto de surgir até os livros de como calcular seu próprio mapa astral, tornando isso uma tarefa relativamente fácil. Mesmo para qualquer cidadão, surgiram várias tabelas para isso. É lógico que cometeu-se um grande equívoco. Que equívoco? Este da padronização. Quando se fala de signo, está se tratando do signo solar, o signo do Sol. E os signos só existem porque o Sol trafega, visto da Terra, ao longo de todos os signos, ao longo do ano. Sabemos, é óbvio, que é a Terra que faz esse movimento. Mas o importante para nós, seres humanos viventes aqui neste planeta, é a visão que nós temos do mundo ao nosso redor. Essa é a visão de Ptolomeu, é a visão de Aristóteles e não é a visão dos astrônomos. Mas é como de fato qualquer criança, qualquer adulto, qualquer pessoa observa a bóveda celeste. Os astros orbitam, os astros giram, assim, de leste para oeste. E, ao longo do ano, este céu muda. E, conforme as estações do ano vão passando, o Sol também vai mudando ao longo dos signos. Bom, quem estuda astrologia ainda descobre que outros planetas são levados em consideração. De toda forma, existem tratados e mais tratados, revistas das mais diversas, que são escritas apenas baseadas nos signos. E aí?
Só isso basta? Só isso é suficiente? Os signos são tão importantes assim? A astrologia moderna, ela pauta sua interpretação, como nós vimos agora há pouco, a partir dos signos. Então há longas dissertações sobre os signos e os pontos mais importantes são de fato os astros, como o próprio nome diz, astros. Eles são os astros, de fato, do nosso tema. São colocados em segundo lugar, porque a astrologia moderna não sabe muito bem o que fazer com eles. Os signos se tornam tão importantes que eles viraram análogos às casas, quando não existe essa analogia. Então, o que acaba acontecendo é que os signos se tornam muito mais relevantes, muito mais importantes que os outros fatores astrológicos. Então, casas e signos são interpretados da mesma forma, signos e casas parece que viram uma coisa só, apesar de terem origens, terem razões, terem fundamentos totalmente diferentes, significarem coisas diferentes, e aí para quem resolve interpretar, fica confuso, fica extremamente confuso. E na astrologia tradicional, como fica isso? Em primeiro lugar, os astros são os fatores interpretativos mais importantes. Cada astro corresponde a um substantivo. E a gente sabe que numa oração, pensando agora um pouco em literatura, o substantivo, o sujeito da oração, é sempre o fator mais importante na construção de uma frase. Então, na construção de uma frase astrológica, o sujeito da oração é sempre um astro e não um signo. Os signos representam qualidades que são incorporadas momentaneamente e colorem, dão um tom, como a gente diz, ao astro por um determinado período de tempo, que é o tempo em que ele permanece naquele signo. Afinal, ele transita, ele vai modificando de signo, vai modificando de cor. Ainda, ele se encontra numa determinada casa. A casa ela é resultado do movimento da Terra em torno de si mesma e não em torno do Sol. Então tem um significado próprio que corresponde a um advérbio de local, é onde as coisas estão acontecendo. Os astros relacionam-se entre si de duas maneiras diferentes. Relacionam-se entre si através das próprias relações de forças e das relações de aspectos. Então aí nós construímos os verbos, nós construímos o que está acontecendo e de que maneira. Estabelecemos as relações de causa e efeito. Então do mesmo jeito que se constrói uma frase, um sujeito e um predicado, um sujeito, um predicado e um objeto direto, um sujeito e objeto indireto, um sujeito, enfim, e um adjunto adverbial, enfim, da mesma forma que gramaticalmente se constrói um texto, também se constrói uma interpretação astrológica. Então acaba sendo uma interpretação astrológica. Tem um construto, tem uma forma de construir. E se chegar a um resultado, se ele será um resultado positivo, será um resultado negativo, se aquilo que se pretende será alcançado ou não, e ainda, se alcançado será retido ou não, e por fim, se independente de ser alcançado ou não, trará felicidade ou não para o nativo. Então a gente acaba caindo nessas 4 condições numa interpretação astrológica e trazendo muitas vezes a mesma informação da astrologia moderna, só que com um nível de profundidade um pouco mais amplo, porque a gente é voltado na astrologia tradicional para os fatos. Então a gente justifica os fatos através das circunstâncias e vice-versa.
As circunstâncias são justificadas pelos fatos interagindo entre si. E não fica-se apenas numa situação de ambiente, de clima. Mas onde eu quero chegar nessa pequena apresentação é que a interpretação astrológica, ela é lógica. Ela tem uma obviedade de construção extremamente linear, do mesmo jeito que se constrói uma oração. Agora é que a gente consegue entender por que algumas pessoas são leoninas e não são tão expansivas, são até tímidas, introvertidas, discretas, falam baixo, embora apresentem algumas características de leão, como por exemplo um trato com o cabelo, ou um jeito de mandar, um jeito mais autoritário. Um bom exemplo é o caso de Dom Pedro II. Dom Pedro II é um sagitariano, mas e aí? Ele é conhecido por ser uma pessoa discreta, reservada. Como é que é construída essa interpretação? Vamos pensar especificamente do Sol de Dom Pedro II. Vamos dar uma olhada? Dom Pedro II tem o Sol colocado realmente em Sagitário na casa 2, que é a casa do dinheiro. Sagitário é o signo da boa sorte e a casa 2, dinheiro, é a casa de touro. É isso que o pessoal da astrologia moderna vai estar pensando. Vamos separar isso. Sagitário é, de fato, o signo da expansão, do crescimento, dos grandes horizontes, da cultura, o signo da síntese. Mas a casa 2 é só a casa do dinheiro, das posses, dos recursos, e sabe-se que ele era uma pessoa que não tinha bens. Ele chegou a pedir dinheiro para o cocheiro na França para poder tomar um café quando fez uma viagem a Paris, que só foi feita porque pagaram a viagem. A corte de Dom Pedro II era conhecida como uma das mais pobres do mundo. Mas se nós fizermos o conjunto completo da interpretação, lembrando que ele é governado por um Júpiter que está exilado na 11ª casa em Virgem, que Júpiter forma uma quadratura com esse Sol, então prejudica todo esse benefício. Esse Júpiter não tem condições de dar a expansão de Sagitário que poderia, que esse Sol ainda governa a 11ª casa, que é a casa dos benfeitores, então ele depende dos benfeitores, que esse Sol ainda forma um sexto com Marte, que no mapa dele também está exilado, em Libra, na 12ª casa, então cria uma situação de dependência das outras pessoas, onde ele mesmo acaba se mostrando como uma pessoa discreta. O ascendente dele, inclusive, reforça essa descrição e até essa política dele. Então, daí colocadas algumas ideias, o mapa de Dom Pedro II pode ser acessado na Constelar, e este bloco que eu coloquei, o bloco de informações, é a base da interpretação de qualquer astro. Veja, foco está no astro. No caso aqui, eu estou interpretando o Sol. É o foco de interpretação, é a maneira de interpretar, ao modo tradicional. Lógico, existem mais detalhes, existem mais coisas a serem vistas, mas o principal é o que está aí colocado. Se você estiver interessado em cursos de astrologia tradicional, sejam presenciais como à distância, é só entrar no meu site que a programação está sempre lá. Os cursos à distância são oferecidos, tem turmas novas se formando 2 vezes por ano. A grade completa também está lá, é só procurar, ou então entre em contato comigo através do e-mail, que está aí do lado, ou então por meio do celular. Meu site ainda tem o telefone fixo. Não deixe de entrar em contato comigo se você estiver interessado, não hesite não. E os cursos são certificados normalmente, sejam os presenciais, sejam os online.
E também, se estiver interessado em consultas e atendimentos, até para você sentir a diferença entre a astrologia moderna e a astrologia tradicional, também fique à vontade. As consultas também podem ser tanto presenciais, pode ser online, como pode ser gravadas também. Um clipe como esse que você está assistindo. Obrigado pela paciência em me assistir. Espero que você, não digo ter esclarecido todas as dúvidas, mas algumas pelo menos, e tenha até suscitado outras. Abraços e paz.